14. Mateus capítulo 14. Versículo 22. Mateus 14, 22. Amém? Mateus capítulo 14, verso 22. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Aleluia. Pode se sentar, queridos. Aleluia. É tão interessante essa passagem, não é verdade? Aqui nós vemos um milagre tão grande, né? Nós vemos um milagre acontecendo aqui. Nós vemos um tempo em que Jesus está com os discípulos, com uma grande multidão, e de repente ele pede para os discípulos entrarem no barco e seguir neste barco para o outro lado, enquanto Jesus estava ali terminando o seu trabalho, né? Terminando ali a sua missão de conversar com aquelas pessoas. E quando ele termina aquele momento, a Bíblia nos diz que Jesus vai se colocar só para orar. É interessante essa passagem. E logo depois, quando Jesus está ali orando, Jesus está ali buscando ao Pai, está ali conversando com o Pai, os discípulos já no barco, passando por uma dificuldade, passando por um momento difícil, porque o vento estava contrário. Então eu imagino que o barco ia de um lado para o outro, e os discípulos estavam naquele momento ali, e Jesus não estava no barco. E de repente aqueles discípulos, já temendo pelo pior, veem algo vindo, né, ao encontro deles. E quando eles olham no meio do mar, é Jesus. Jesus caminhando por cima das águas. E Jesus chega até aquele barco. E Jesus chega até ali. Então, quando os discípulos começam a ver alguém por cima das águas, começam a ver alguém andando ali por cima das águas, os discípulos olham para aquilo e eles se assustam. E eles começam a pensar: é um fantasma. O que pode estar acontecendo é algo sobrenatural ali. E Jesus então diga: não tenham medo, homens. Não fiquem com medo, porque sou eu. Então Pedro ali vai ver aquela situação e ele vai perguntar ao Senhor: é o Senhor mesmo? E Pedro vai dizer a Jesus: se for o Senhor mesmo, permita-me que eu vá até o Senhor. Queridos, e Jesus deve ter ficado feliz ali naquele momento de ver um discípulo seu tendo uma fé ao ponto de dizer: deixa-me ir até aí, deixa-me ir até você. E Pedro vê ali Jesus, e Pedro então tem uma confiança, e quando Jesus diga venha,
Pedro sai do barco, eu imagino ele colocando o primeiro pé ali naquelas águas, e ele imaginando, eu já vou cair, mas então ele põe os pés ali naquela água e fica firme, queridos. E ele põe o outro pé, e mais firme ainda, e ele começa a andar. E ele começa a chegar até perto do mestre. Eu imagino que ele já estava bem próximo do mestre, e o mar começa a ficar agitado. Então Pedro olha aquilo, ele desvia o olhar ali do Senhor, e ele começa então a afundar, e ele vai clamar pelo nome de Jesus. E Jesus vai então ali dar uma força para Pedro. Quando Pedro estava clamando por ele, Jesus pega-o pela mão e eles entram no barco. Que coisa interessante. Que história linda. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos momentos em que Deus nos dá uma força extra. Os momentos em que Deus nos dá uma força extra. Sabe, queridos, eu separei aqui alguns casos muito interessantes. Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de 1 Samuel, lá no Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor. É o primeiro capítulo do livro de Samuel. O versículo 8 vai dizer o seguinte. 1 Samuel capítulo 8 diz: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 17 do mesmo capítulo 1 de 1 Samuel diz o seguinte: Então Eli disse: Vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Sabe, queridos, aqui eu imagino uma mulher angustiada. Eu imagino aqui, queridos, uma mulher angustiada. Ela tinha tudo. Ela tinha tudo do bom e do melhor à sua volta. Seu marido estava ali para prover a tudo o que ela precisava. Tudo o que ela precisava, queridos, ela tinha. Ao ponto do seu marido chegar e dizer: Ana, tudo o que você tem aqui, você tem a mim, você tem a casa, você tem uma segurança, você tem tudo o que todas as pessoas do mundo gostariam de ter, Ana. Isso não é melhor para você do que 10 filhos? Mas aquela mulher estava angustiada. Aquela mulher estava angustiada. Ela estava sofrendo porque havia uma mulher, havia uma outra mulher ali naquela casa que falava com ela o tempo todo, que humilhava a vida dela, e Ana vai se angustiando. Ah, queridos, quando sofremos um problema, quando sofremos uma angústia, quando sofremos alguma pressão, pode todas as pessoas falarem conosco: olha, essa pressão aí não é nada, olha, você não deveria estar assim, olha, você não deveria estar vivendo dessa forma, tão angustiado. Mas, querido, quando estamos em uma angústia como Ana estava ali, aquela era a angústia de Ana. E para ela era algo terrível, era algo muito difícil, ao ponto daquela mulher chegar ao templo e passar por um papel até de boba, por um papel até de uma mulher embriagada. Ela chegou ali no templo, querido, e o sacerdote vai olhar para ela e vai dizer: você está bêbada. Ela estava sofrendo, era a dor dela, era a dificuldade dela, era o momento dela, era o momento dela. Ela estava passando por uma dificuldade muito grande. Ana estava angustiada. Queridos, mas Deus vê aquela mulher. Deus vê o coração daquela mulher. Deus vê a angústia daquela mulher. E sabe o que Deus vai fazer, queridos? Deus vai dar a ela uma força extra. Quando o sacerdote, quando o profeta vai até aquela mulher e vai olhar para ela e vai dizer: olha... E depois que ele descobre que ela não estava bêbada, mas que ela estava angustiada, quando aquele homem descobre isso, aquele homem vai dar uma palavra para ela e vai entender que o coração dela estava tão angustiado, mas ela estava fazendo o que era certo.
ela estava adorando ao Senhor, ela estava bendizendo ao Senhor, ela estava entregando a sua angústia no coração dele. Então Deus vem e dá, queridos, uma força extra para aquela mulher. Deus fala com aquela mulher: olha, Ana, o sacerdote vai dizer para aquela mulher: olha, vai em paz. Vai em paz, porque você está no lugar certo, porque você está fazendo a coisa certa, de estar buscando ao Senhor, de estar aqui orando, de estar aqui clamando ao Senhor, independente do que as pessoas vão dizer, independente do que a situação parece que está acontecendo, mas aquela mulher vai se colocar diante de Deus. Amém. E Deus vai lhe dar uma força extra. Amém. E Deus vai lhe dar algo novo. E Deus vai lhe dar uma vida nova. E sabe o que acontece com aquela mulher? Ela sai ali daquele lugar, ela sai ali da presença do sacerdote e ela vai em paz. A Bíblia nos diz aqui no finalzinho do versículo: então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Vivemos muitas vezes momentos de angústia, vivemos muitas vezes momentos de muitas dificuldades. Ana estava vivendo um momento de angústia. Ana estava vivendo um momento de muita dificuldade ali, mas quando o Senhor vai, fala para ela que ela pode ir em paz, sabe o que acontece, querido? Ela entrega, ela volta a comer, ela volta a viver novamente, ela volta a olhar as coisas com bons olhos, ela volta a sorrir, ela volta, queridos, a pensar ali em voltar aos seus afazeres de casa, em se alegrar novamente com o seu marido. Sabe por quê, queridos? Porque ela havia recebido uma promessa, porque ela recebia uma força, ela recebeu uma força extra do Senhor ali, queridos. Amém. E ela continuou andando, e ela continuou caminhando. Queridos, quantas coisas às vezes nos angustiam. Hoje, pela tarde, fiquei vendo aquela tristeza daquele velório, daquela menina. Quanta angústia, queridos. Quanta tristeza. E eu orei, eu clamei ao Senhor. Senhor, dê uma força extra para essa família. Dê uma força extra para essa mãe, para esse pai. Porque eles precisam. E Ana estava num momento de angústia. Há uma outra história que eu gostaria de falar com vocês, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eu vou chegando aqui, você olha depois. Daniel, capítulo 9, versículo 21. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Daniel 9, 21. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Amém. Deus. Daniel estava vivendo um momento difícil. E era algo espiritual. Se analisarmos aqui o livro, se entendermos tudo que vai acontecendo na vida de Daniel, havia uma guerra espiritual acontecendo, queridos. Quantas guerras às vezes nós entramos, quantas situações às vezes nós estamos vivendo na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas coisas que você olha e fala: isso não é natural, isso não pode ser natural, há algo espiritual acontecendo. E Daniel estava vivendo essa vida, estava vivendo esse momento, algo sobrenatural estava acontecendo ali, e ele precisava de uma solução, e ele precisava de um discernimento, e ele precisava entender aquilo. Então ele começa o quê? A Bíblia nos diz que desde o momento que ele começou as suas súplicas. Quando Daniel começa, quando Daniel se ajoelha, quando ele vai ao pó ali, quando ele vai ao chão, ele começa a orar, e ele começa a clamar ao Senhor. Sabe o que Deus vai fazer, querido? Deus manda uma força extra para Daniel. Deus manda algo novo para Daniel ali. E ele então manda: Gabriel, vai então agora e toca-lhe Daniel. E toca nele, manda ele agora mudar, manda ele agora se fortalecer, e diz para ele que eu vou dar a ele inteligência e discernimento. Se é isso que ele precisa, ele vai ter. Sabe, querido, às vezes o Senhor precisa te tocar. Às vezes o Senhor precisa tocar em você para te dar o discernimento. Quantas vezes as situações estão tão complicadas na sua frente e você não consegue sair daquilo, querido? Quantos de nós entramos às vezes em situações que nós não conseguimos sair? E o Senhor vem e Ele nos toca com o seu amor.
Ele nos toca com a sua graça. Ele nos toca com a sua inteligência, com a sua capacidade. E Ele nos dá discernimento, queridos. Queridos, olha o que acontece com Daniel. Daniel estava vivendo uma situação tão difícil ali. Era tão complicado para ele. Ele começa a orar e ele entende que o povo precisava mudar. E ele entendia que ele precisava receber algo muito grande. E ele começa então a mudar, querido. Aleluia. E Deus vem e toca em Daniel. Ele dá inteligência. Ele dá discernimento. Sabe, queridos, às vezes nós não entendemos o toque do Senhor. Às vezes nós estamos vivendo com a nossa própria inteligência, com a nossa própria capacidade. Às vezes tentamos resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos. Mas o Senhor aqui vem até Daniel, toca em Daniel e fala: Daniel, eu vou te dar o discernimento que você precisa. Eu vou te dar a inteligência que você precisa. Eu vou te dar a capacidade que você precisa. Eu vou dar os recursos que você precisa. Querido, sabe por que o Senhor Ele tem um desejo de nos abençoar. Amém. O Senhor tem um desejo de abençoar a sua vida. O Senhor tem um desejo de resolver os seus problemas. O Senhor tem um desejo de te dar a paz e a tranquilidade que você precisa, querido. É vontade dele, é desejo dele. Mas Daniel estava vivendo uma luta espiritual ali. Queridos, estava vivendo uma luta espiritual ali. E se Deus não tivesse manifestado ali o seu poder, não chegaria para ele aquela vitória. Aquela vitória, aquele discernimento não chegaria. Então Deus manda os seus anjos ali para guerrear a favor de Daniel, queridos. Deus deu a Ana uma força extra, porque ela estava angustiada. Deus dá a Daniel uma força extra, porque Daniel, queridos, estava numa batalha espiritual. Tem um último caso que eu gostaria que você abrisse comigo. 1 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor. 2 Coríntios 12, 8 e 9. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se entendermos aqui a vida de Paulo, que homem extraordinário, queridos. Que homem extraordinário. Um homem que escreve quase 80% do Novo Testamento. Um homem que traz os conselhos para organizar a igreja, queridos, que acabava de nascer. Um homem que traz conselhos para a vida matrimonial, para a vida ministerial. Um homem da capacidade de Paulo, queridos. Ele teve a hombridade de colocar em uma de suas cartas que ele tinha dificuldades, queridos. E que por 3 vezes ele havia pedido ao Senhor: tira de mim essa dificuldade, Pai. Um homem que estava ali vivendo uma dificuldade muito grande. E ele pede a Deus: Deus, tira de mim. Queridos, quantas vezes temos dificuldades nas nossas vidas que parecem não passar, que parecem que estacionaram. Paulo vai dizer aqui: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim essa dificuldade. Senhor, eu não estou conseguindo. Paulo vai dizer isso a Deus, e ele vai orar, e ele vai clamar a Deus por isso. Mas Deus vai dizer: Paulo, isso não é importante para você. Sabe o que é mais importante? Não é o seu problema, não é a dificuldade que você está vivendo. O que é mais importante para você, Paulo, é você entender que a minha graça te basta. Aleluia. Que o cuidado que eu tenho por você basta. Amém. Seja qual for o problema. A Bíblia não relata qual era o problema de Paulo, queridos, e para a gente não importa. Mas Paulo vai dizer aqui que ele havia conversado com Deus e que Deus havia dito para ele: Paulo, a minha graça vai bastar para você. Então Deus traz uma força extra para Paulo, queridos.
Deus traz uma força extra para ele e diz, olha, você pode suportar isso, você pode ficar com essa dor, com essa dificuldade, seja lá o que for, você pode, porque você tem a mim, Paulo. Porque você tem a mim. E se Paulo entendesse ali, queridos, que Deus era o mais importante para ele, todas as outras coisas ficariam em segundo plano. Sabe por que muitas vezes as angústias, muitas vezes as dificuldades tomam conta de nossa vida? É porque elas ainda estão em primeiro plano, querido. Nós ainda colocamos essas angústias e essas coisas todas em primeiro plano. Mas Paulo vai dizer aqui que não importava mais a angústia que ele estava vivendo, a dificuldade que ele estava vivendo. O que importava para ele era que Deus estava com ele, querido. Era isso que importava para ele. Ele não estava ligando, ele não estava mais incomodando com as dificuldades dele. Mas ele estava ali pronto para receber o melhor de Deus. Muitas vezes o melhor de Deus não era o que ele queria, mas era o melhor de Deus para ele. Queridos, já aqui também, saindo um pouco da Bíblia, vamos falar um pouco sobre os mártires. Homens, queridos, que viveram tantas dificuldades na sua vida. Nós temos aqui o exemplo de John Hus. Falamos hoje pela manhã na escola dominical sobre John Hus. Um homem, queridos, que vai viver uma vida de santidade, uma vida de tirar de si tudo que era mundano, tudo que era ruim, uma vida de um homem que vai pregar numa das maiores congregações, das maiores igrejas da Itália. E ali ele vai falar para as pessoas, ele vai mover as pessoas para perderem todas o relacionamento que tinham com uma vida mundana, com uma vida devassa. Um homem que vai influenciar crianças, que vai influenciar jovens, que vai influenciar magistrados, que vai influenciar tantas pessoas. E aquele homem então é acusado de heresia. E aquele homem vai então para a fogueira. E ali, enquanto ele estava na fogueira, conta-se os relatos, que enquanto John Hus ia para a fogueira, as pessoas perguntavam para ele, John Hus, você pode ainda negar a sua fé? Você pode desistir de tudo isso, queimar os seus livros, queimar as suas ideias e permanecer vivo. Mas John Hus dizia, já não posso mais. Eu já não posso mais negar. É muito maior do que a minha vida. A minha fé é muito maior do que a minha vida. E aquele homem é colocado então, querido, numa pilha de madeira ali, de palha. E então eles começam a tocar fogo. E sabe o que John Hus vai fazer, querido? No meio ali de todas as pessoas, no meio ali do clero, de tudo que estavam ali olhando para ele, e ainda dizendo para ele, você ainda tem uma chance. Sabe o que John Hus vai dizer, queridos? Que Cristo era mais importante para ele. Que ele não podia mais negar. E sabe o que John Hus vai fazer? John Hus vai começar a cantar. E ele vai, enquanto as chamas começavam a alcançar o seu corpo, John Hus vai cantar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando John Hus começa a cantar aquilo, todas as pessoas que estavam ali vendo aquela cena, querido, olham para John Hus e escutam ele cantando, querido, ele vai morrer cantando. Deus deu uma força extra para aquele homem. Deus vai ali e fortalece aquele homem naquele momento que ele precisava. Deus fortalece John Hus de uma maneira fantástica ali, queridos. Queridos. Paulo, um homem que escreveu tantas coisas, como já disse, um homem que vai ser condenado pelo imperador Nero, ali em Roma, e ele vai ser condenado então, Pedro vai ser condenado ali por Nero. Enquanto Pedro está ali sendo condenado e mandado para a crucificação, Pedro vai dizer, olha, eu não quero ser crucificado como mestre, pois eu não sou digno. Então eles vão crucificar Pedro de cabeça para baixo. E Pedro fica ali crucificado de cabeça para baixo. Deus deu uma força extra para Pedro. Deus deu uma força extra para aquele homem suportar tamanho martírio, tamanha dor. Deus deu uma força extra para ele ali. Queridos, outra coisa que gostaria de falar sobre os filhos dos mártires. Sabe o que acontecia? Muitos desses homens iam para as prisões ou iam para a morte. E suas famílias ficavam. E sabe o que acontecia, queridos? As mães, as esposas daqueles homens tinham que cuidar dos seus filhos, muitas vezes pequenos. Tinham que cuidar da família. E aquelas mulheres tinham que ser mulheres fortes. E sabe o que acontecia com os filhos, queridos? Os filhos não tinham mais a infância. Eles eram obrigados a amadurecer muito rápido, porque eles tinham que ajudar as mães, porque os pais haviam morrido ou estavam presos.
E aqueles filhos, então, viviam num estado de pobreza muito grande, viviam num estado de humilhação muito grande. Mas aqueles filhos, queridos, se transformaram em homens fortes. Fortes espiritualmente. Entenderam o sacrifício dos pais. Entenderam a fé dos pais. Sabe, filhos, eu gostaria de falar para vocês esta noite. Entenda a fé dos seus pais. Entendam a fé dos seus pais. Entendam o sacrifício que às vezes os seus pais fazem por vocês. Entendam isso. Entendam a fé dos líderes de vocês. Quantas dificuldades passaram para que vocês pudessem entender este Evangelho. Para que vocês pudessem conhecer este Evangelho, queridos. Os filhos dos mártires viviam essa dificuldade ali. Ah, como era difícil. Mas eles suportaram, sabe por quê? Sabe por que aquelas mulheres suportaram a perda dos seus maridos, a dificuldade financeira e tudo aquilo? Porque Deus dava uma força extra para eles. Deus cuidava de uma maneira especial daqueles filhos, daquelas mulheres. Eu gostaria de contar ainda mais 2 casos. Um dos casos, queridos, é bem conhecido do nosso país. Trata-se do caso de um piloto de Fórmula 1, muito conhecido. Esse piloto, ele havia perdido diversas vezes o grande prêmio aqui no Brasil. E era o sonho dele, era o desejo dele. Mas muitas pessoas, às vezes, viam que ele perdia e tentavam fazer com que ele desistisse daquela corrida. Certa feita, enquanto ele estava na frente dos seus adversários e faltavam 11 voltas para ele vencer, ele estava ali no meio daquela corrida e ele estava bem com uma vantagem muito boa. Sabe o que acontece, querido? A embreagem do seu carro quebra. E aquele rapaz perde então a sua corrida, queridos. Mas sabe o que acontece naquele mesmo ano? Naquele mesmo ano, Ayrton Senna vai vencer a sua primeira corrida. E ele se torna tricampeão de Fórmula 1 mundial. E ele se torna o maior de todos os pilotos de todos os tempos, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque ele não desistiu. Ele recebeu um vigor novo. Ele recebe uma força nova ali. E ele quer continuar. E ele vai continuar. Olha, queridos, muitas vezes as coisas não acontecem como a gente queria. Muitas vezes as coisas não acontecem como a gente acha, ou na rapidez, na velocidade que a gente gostaria. Aí você esperou durante muito tempo para conseguir, para conquistar. Amém. E hoje, para ser um dos maiores, o maior piloto de todos os tempos. Sabe, queridos, eu gostaria de contar uma última história. Hoje eu estou gostando de contar histórias. Amém. A última história é a história de um rapaz que morava no interior dos Estados Unidos. E ele era o irmão mais velho da família. E era tão difícil a vida, e era tão complicada, que o pai daquele rapaz pede para que ele vá para a cidade de Nova York, para que ele tente a vida ali e consiga mandar dinheiro para a família. Eram muitos filhos. E ele era o mais velho de todos os filhos ali. Então ele vai para aquela cidade, e ele vai então... ele pega um ônibus e vai para Nova York. E ele começa a chorar ali enquanto ele está no caminho. E enquanto ele está chorando, um senhor cristão da cidade dele estava ali naquele lugar onde ele estava e percebe que ele está chorando. E ele vai perguntar para aquele jovem. Ele conhecia o jovem. E o jovem se chamava William Colgate. Então ele olha para aquele jovem no meio daquele caminho e ele está chorando. E aquele senhor pergunta para o William: William, por que você está chorando? Por que você está sofrendo? E o William então começa a falar com ele: olha, a minha família está muito pobre, nós estamos tendo muita dificuldade, não tem dinheiro para nada, e o meu pai me mandou para a cidade, porque aqui não tem como eu conseguir um emprego, não tem como eu conseguir nada, e eu não sei o que me espera lá, então eu estou aqui chorando, porque estou sofrendo. Então aquele homem começa a falar com o William: vamos orar. E eles se ajoelham ali onde eles estavam, e aquele homem começa a falar com o William, ele começa a profetizar para a vida de William. E começa a falar: William, você será um grande homem. Você será um homem conhecido. E você será um dono de uma grande fábrica de sabão. E o William olha para aquele homem e fala: meu Deus, eu não tenho onde cair morto. Eu não tenho um centavo no bolso, eu não tenho nada.
Como esse homem diz que eu vou ser um dono de uma fábrica de sabão? E aquele rapaz vai então para a cidade, e quando ele chega na cidade, ele escuta a voz daquele homem falando, ele acredita naquela profecia, e ele vai então para uma igreja, e começa a frequentar uma igreja. E ele começa a falar então com Deus. E ele começa então a ouvir a palavra de Deus. E Deus vai dando força para aquele rapaz. E Deus vai abençoando aquele rapaz. Era difícil conseguir emprego ali, mas de repente aquele homem então consegue um emprego numa fábrica de sabão. E aquele dono da fábrica de sabão olha para aquele rapaz e vê a honestidade dele, e olha para ele e começa a ajudar aquele rapaz. E dá um emprego para ele, e de repente um dia aquele senhor, dono daquela fábrica, fala para o William: William, eu estou precisando de um sócio. Eu preciso de um sócio. E o William fala para aquele senhor: mas eu não tenho um centavo, eu não tenho dinheiro. Não importa, eu serei o sócio investidor, e você vai executar. E você vai fazer. E o William começa então a trabalhar naquela fábrica. E ele começa a trabalhar, e ali ele vai progredindo naquela fábrica, até que um dia aquele senhor, aquele sócio dele, falece. E o William se vê então com aquela fábrica nas mãos. Ele é o dono daquela fábrica. Uma pequena fábrica nos Estados Unidos, no fundo de quintal. Então o William vai fazer uma coisa interessante, queridos. E aqui eu fico até orgulhoso de ver o que o William vai fazer. O William foi chamar quem? Um contador. O William vai chamar aqui um contador, queridos. E quando o contador chega na empresa, ele diz assim: eu quero que você abra uma conta. Eu quero que você abra uma conta. E nessa conta você vai colocar assim: para Deus. O William então vai começar a faturar, queridos. E ele vai fazer um sabonete, um sabão, e os produtos dele vão ser produtos de qualidade, de honestidade. Ele não tira um percentual e coloca outro. Então o William vai ser um empresário honesto. E ali o William vai, de tudo que ele vai faturar, ele tirava o seu dízimo, tirava a sua oferta ali para Deus. Então o faturamento de William vai crescendo ao ponto, queridos, dele começar a importar não só para os Estados Unidos, mas para todo o mundo, até que chega até nós aqui no Brasil, e em todo o canto da terra, qualquer lugar que você vê, você vai ver um produto da Colgate. William Colgate. Deus deu uma força extra para aquele rapaz. Deus dá uma força extra para aquele rapaz. Ele estava numa vida tão difícil, tão complicada, mas ele entrega ali, ele confia naquela profecia, ele confia no que o Senhor tem para fazer, e ele vai retribuir. Então tudo, querido, toda aquela conta, tudo aquilo que ele separar, ele ajudava as pessoas, ele ajudava missionários, ele ajudava as assistências sociais, ele ajudava as pessoas, queridos, porque ele começou a receber tanto que ele começou a ajudar as pessoas, porque Deus havia dado uma força extra para o William. Glória a Deus, Deus é fiel. Mas lá em Mateus capítulo 14, lá em Mateus capítulo 14, se você puder abrir comigo, se voltarmos no texto que lemos, olha que coisa interessante que vai acontecer aqui, querido. O versículo 22 de Mateus 14 diz o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Mateus capítulo 14, versículo 22. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Jesus não tinha medo de trabalhar. Jesus não tinha medo de fazer a obra. Enquanto ele estava preocupado que os discípulos fossem, que talvez eles estivessem cansados, ou que talvez eles precisassem de ir para outro lugar, Jesus continuava ali trabalhando e cuidando das pessoas. Deus dava uma força especial ali para que ele continuasse trabalhando, para que ele continuasse fazendo as coisas. O versículo 23 diz o seguinte: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Queridos, eu descubro aqui que talvez seja nesse momento que Deus dê a força extra. Quando Jesus vai orar ali sozinho, quando ele despede os discípulos e vai, vocês podem ir, quando ele termina o trabalho,
trabalho dele ali com as multidões, quando ele termina de olhar aquelas pessoas, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai se colocar sozinho com Deus, queridos. Ele vai orar, ele vai clamar a Deus e falar assim: Deus, eu estou aqui, quero fazer a tua vontade, quero ouvir do Senhor qual é a tua vontade. É isso que ele vai fazer. E naquele momento Deus dá uma força extra, queridos. Se há dificuldade na sua vida, vá para o seu quarto, vá orar, vá clamar a Deus, vai falar com Ele: Deus, eu preciso sair dessa vida, eu preciso sair desse marasmo, eu preciso sair disso que acontece ainda na minha vida. Usa-me, meu Deus, usa-me, porque é isso que Jesus foi fazer. Jesus se coloca ali, queridos, para receber uma força de Deus. Ah, que delícia, ah, que delícia, queridos. O versículo 25 vai dizer o seguinte: de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Sabe o que Jesus estava fazendo ali, queridos? Depois que ele termina o seu trabalho, depois que ele completa a sua missão, que ele faz aquilo que Deus havia mandado ele fazer, ele vai orar e ele vai pedir a Deus força. E sabe depois o que ele vai fazer? Ele vai viver os milagres. Porque ele começa a andar por cima das águas. Queridos, ele começa a andar assim como eu estou andando nesse púlpito. Jesus começa a andar por cima das águas. Ele vai viver os milagres. Um homem que havia terminado o seu trabalho, havia terminado a sua missão, havia se preocupado com as pessoas, ele vai buscar a Deus, ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor. Então depois ele só vai viver os milagres, queridos. Ele vai viver os milagres. O versículo 26 do capítulo 14 vai dizer: os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. As pessoas não vão entender o seu milagre. As pessoas não vão entender o seu milagre. Quando começar o milagre a acontecer, as pessoas não vão entender. As pessoas vão falar assim: aquilo é sorte. Ou aquilo só aconteceu por acaso. As pessoas não vão entender o seu milagre. Quando o seu milagre começar a chegar, quando a sua casa terminar, quando o seu emprego chegar, sabe, quando as coisas de Deus começarem a chegar na sua vida, quando a salvação começar a chegar no seu lado, as pessoas não vão entender porque você esteve sozinho orando, porque você esteve ali trabalhando na obra, porque você esteve fazendo as missões, esteve fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida e as pessoas não vão acreditar, querido. E as pessoas vão ficar espantadas. Os discípulos olham para Jesus vivendo o milagre ali e eles olham para ele e falam: é um fantasma. Quantas vezes as pessoas vão chegar na sua vida e vão falar: isso que você alcançou, isso aí não é nada. Ah, isso aí é coisa por acaso. Oh, terminar uma formatura, terminar um curso. Quantos vão falar: isso aí qualquer um faz, mas é o seu milagre. É Deus agindo na sua vida, é Deus operando na sua vida. Porque quantas vezes você ficou sozinho ali orando, você ficou ali trabalhando na obra do Senhor. Quantas vezes você trabalhou para Ele, querido, e Ele estava trabalhando por você. Ah, queridos, o versículo 27 vai dizer: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não importa se as pessoas não vão acreditar, testemunhe o seu milagre. Não importa se as pessoas não vão acreditar, não importa o que as pessoas vão dizer, testemunhe o seu milagre. Foi milagre sim. Foi milagre eu chegar até aqui. Foi milagre eu estar aqui. Foi milagre tudo que aconteceu na minha vida. Não importa, querido, se as pessoas vão falar que não. Não importa. O que vai importar, querido, é que o seu milagre chegou. É que você está vivendo o seu milagre. É que você viveu a sua vida de oração. Você viveu os seus momentos sozinhos às vezes. Você viveu os seus momentos de angústia. Mas Deus chegou ali e te deu uma força extra. E te deu uma capacidade nova. E te deu inteligência. E te deu algo novo para você mudar a sua vida. Glória a Deus. Ah, Deus. O versículo 28 vai dizer: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Oh. E o versículo 29, Jesus disse: vem. Quando você viveu o seu milagre,
Quando você entender o milagre de Deus na sua vida, sabe qual que é o próximo passo, querido? É você ajudar os outros a viverem os milagres. Você vai poder levar às pessoas o milagre de Deus. Você vai poder olhar para as pessoas e dizer para elas: venham participar do milagre, venham participar da vida abençoada que eu estou vivendo. Ah, Deus. Participe dos milagres que Deus fez na sua vida e leve outras pessoas a entender esse milagre e leve outras pessoas. Jesus diz a Pedro ali, Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, então me deixa ir até aí. E Jesus diz: então venha viver comigo esse milagre, venha viver os seus milagres também. Aqui tem bênção para você. Olha que delícia, querido. Olha que delícia. Mas então Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, muitas vezes quando você viver o seu milagre e quando você estiver ajudando outras pessoas a viver o milagre deles, você vai precisar ensinar, você vai precisar de cuidar, você vai precisar de pegar essas pessoas pelas mãos e ensiná-los a viver os milagres. E ensiná-los, sabe, queridos, a viver uma vida de fé, a viver uma vida diferente. Então pegue nas mãos das pessoas que você conhece, que você acha que tem pouca fé, que você acha que às vezes está com alguma dificuldade. Segure nas mãos deles, querido, e fale com ele: venha, eu vou com você, eu vou te ensinar a viver os milagres, eu vou te ensinar a andar sobre as águas, eu vou te ensinar a viver uma vida diferente, querido. É isso que Deus tem para nós, queridos. É isso que Deus tem para nós, queridos. Ensine outros, viva seus momentos de fé, esteja em oração. Ainda que às vezes você acha: eu estou sozinho, ninguém está acreditando em mim. Às vezes você pensa: eu estou tão só, eu estou tão angustiado. Ana estava angustiada, Daniel estava angustiado. Queridos, Paulo estava angustiado, John Hus se viu angustiado, os filhos dos mártires, as esposas dos mártires se viram angustiados, Pedro se viu angustiado, queridos. Quantas vezes Ayrton Senna se viu angustiado? Perdi mais uma. Mas ele estava esperando para viver o seu milagre. Ele estava esperando para viver o seu momento. Ele estava esperando para viver o seu momento. Queridos, quando William Colgate saiu da sua cidadezinha, não tinha nada na mente dele. E hoje depois ele vira um grande empresário. Viva o seu milagre. Viva o seu milagre, queridos. O versículo 32 diz o seguinte, do capítulo 14 de Mateus: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Quando Jesus pega Pedro pelas mãos e entra com ele para dentro do barco, sabe, queridos? Jesus fica com ele ali até que a tempestade passa. Viva seu milagre, querido. Ainda que a tempestade não tenha passado, ainda que a dificuldade não tenha passado, viva seu milagre. Ajude outros a viver os milagres. Fica firme no dia da tribulação. Fica firme no dia da angústia. Fica firme no dia em que você passar por dificuldades, queridos. E o versículo 33, eu gostaria de encerrar com ele. Diz o seguinte: o versículo 32: subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Sabe, querido, quando você estiver firme lá no seu milagre, quando você estiver levando outros para viver o seu milagre, quando passar por toda a tribulação, até que a tribulação cesse, sabe o que você tem que fazer, querido? Em todo esse tempo, reconheça que Ele é o Filho de Deus. Reconheça que Ele é aquele que te abençoa, que Ele é aquele que cuida de você, que Ele é aquele que faz tudo pela sua vida. Reconheça isso, querido, e viva o seu milagre. Se você hoje está precisando de uma força extra,
Ah, pastor, está tão difícil. Ah, pastor, eu escuto tudo isso, mas eu não consigo andar. Querido, se você precisa de uma força extra, querido, vá para o seu joelho, vá para o seu quarto, vá sozinho ali e clame ao Senhor: Senhor, eu preciso. Faça como Pedro: Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita ir até aí, eu quero viver o milagre junto com o Senhor. Peça a Ele, querido, e Ele vai cuidar de você. Mesmo se em algum momento, querido, você titubear, Ele vai te pegar pelas mãos. E Ele vai cuidar de você e vai te colocar no barco. Sabe o que vai acontecer? A tribulação vai cessar, querido. Esse é o seu milagre. Você foi chamado para viver o milagre, querido. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Onde você estiver, que você possa viver uma vida de milagres, querido. Que você possa viver uma vida de milagres. Que essa noite, querido, seja uma noite para você viver uma vida de milagres. Você precisa de uma força especial. Você precisa de algo especial para essa noite. Você precisa de algo para mudar. Pedro precisava. Paulo precisava. Ana precisava. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes precisam dessa força especial. E você pode fazer viver o milagre. Qual é o milagre que você precisa, querido? Qual é a força especial que você precisa, querido? Essa noite o Senhor Todo-Poderoso está aqui. Amém. O Filho de Davi está aqui. Aquele que João Augusto clamou enquanto ele estava morrendo. Aquele que os discípulos confirmaram quando Jesus entra no barco. Ele está aqui. O Filho de Davi, o Deus Todo-Poderoso está aqui, querido, para te dar essa força extra, para te abençoar, para fazer você viver o seu milagre. Qual é a força que você precisa? Feche os seus olhos. Se você estiver em casa, e se você puder se ajoelhar, clame ao Senhor agora. Clame ao Senhor agora e comece a falar com Ele: Deus, eu preciso de uma força extra. Eu preciso de algo novo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me abençoe de alguma forma. Aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Completa, Senhor, a tua mensagem. Completa, Senhor. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Ainda com os olhos fechados, querido, comece a falar com o Senhor. Nós vamos ter esse minutinho para você falar com o Senhor. Senhor, me dê uma força nisso. Às vezes, Senhor, nos dias estão maus, mas eu quero me firmar no Senhor. Quando eu perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração, eu fico sem resposta em meio à solidão. Escuto a sua voz me chamando para vencer, para confiar em tua destra descansar. E com teu poder posso ir além das minhas forças. A minha força, Que a sua força seja no Senhor, querido.
A unção, querido, ela é transferível, amém? É o som desse homem que quer nos tocar hoje de uma forma. Você que veio aqui hoje, nessa noite, você veio para receber algo de Deus. E o anjo da igreja pode passar essa unção para você. Eu vejo pessoas recebendo algo tremendo aqui nessa noite. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio que o pastor William é somente tocar, como Paulo tocava, somente tocar e passa, e toca, e vai receber algo tremendo. Vai, por favor, a sua Débora, os homens vêm com o pastor William, a sua Débora, mulheres, crianças, por favor. Nós vamos cantar o hino.